Ok. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre a nacionalidade brasileira. Naquela aula anterior, nós tratamos, vamos fazer uma recapitulação aqui, nós tratamos do conceito de nacionalidade, Estudamos a nacionalidade à luz do direito comparado, ou seja, diferentes sistemas de nacionalidade que os países adotam. Nós vimos o conceito jurídico de nacionalidade, que é o vínculo jurídico de direito público interno entre o indivíduo e o Estado. Falei para vocês que existe o conceito sociológico, que considera, por exemplo, catalães como sendo os catalães como sendo de nacionalidade catalã. Mas do ponto de vista jurídico isso não está correto. Falei para vocês sobre a apatridia, que é a condição do apátrida, de alguém que não tem uma nacionalidade. A polipatria, que seria a situação de alguém que tem diversas nacionalidades e que é necessário verificar se essas nacionalidades são compatíveis entre si, se a legislação delas permite esse acúmulo de nacionalidade. E para vocês evitarem o termo dupla cidadania. Cidadania é um direito que vem junto com a nacionalidade. Como eu expliquei, a nacionalidade é um pacote mais amplo, dentro do qual existem vários direitos e deveres, entre os quais tem um específico que é a cidadania, o direito de participar da vida política da sociedade, votar e ser votado. Então evitem o termo dupla cidadania e prefiram um termo técnico jurídico que é dupla nacionalidade. O ostracismo, que era uma forma antiga de punição, retirando-se a nacionalidade de alguém, expulsando essa pessoa do convívio social, e que é hoje, desde 1948, proscrito pelas normas de direitos humanos. Desde a Declaração Universal de Direitos Humanos não é mais possível fazê-lo. E ao final daquela aula nós vimos as formas de aquisição da nacionalidade. Então nós vimos que a nacionalidade que se adquire no momento do nascimento é chamada de aquisição originária. E a nacionalidade nós chamamos de nacionalidade primária. Já aquela nacionalidade que se adquire em outro momento da vida após o nascimento, nós dizemos que é da modalidade derivada, dando origem à nacionalidade secundária. Nas formas de aquisição originária, os países adotam dois sistemas, o sistema jus solis e o sistema jus sanguinis. Os países que adotam o jus solis, como o Brasil, e outros países que receberam imigrantes, como eu contei para vocês, adotam como critério a jurisdição territorial, ou seja, nasceu sob a jurisdição do Estado, tem direito a essa nacionalidade. Como eu expliquei para vocês, não é só apenas o solo, não é apenas o território. Isso vale também para navios com a bandeira do Brasil no meio do oceano. Se uma criança ali nasce, essa criança tem direito à nacionalidade brasileira, porque está sob a jurisdição da República Federativa do Brasil. Afinal, o Brasil adota o jus solis. O jus sanguinis é daqueles países, principalmente europeus, países que criaram um vínculo para estabelecer uma coesão nacional. E aí restringiam a nacionalidade, atribuindo apenas a descendentes de pessoas que tivessem aquela nacionalidade. E aí há um número de graus, 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5. Cada país, sob critérios próprios e motivações históricas, acabou determinando o número de graus. No Brasil, como eu já antecipei a vocês, nós veremos agora, adota-se 1 grau de ascendência. E a naturalização é o meio pelo qual alguém muda de nacionalidade, adquire uma nova nacionalidade. Essa naturalização pode ser voluntária, quando decorre de um ato de vontade da pessoa, ou pode ser compulsória ou obrigatória, quando ela é obrigada, pelo Estado, por motivos econômicos, para poder trabalhar, ela é obrigada a adquirir a nacionalidade. Então esse é um resumo do esquema que nós estudamos na aula anterior sobre nacionalidade, da perspectiva do direito comparado. Então nós fizemos esse esquema aí que sintetiza as diferentes formas de aquisição da nacionalidade. E eu ainda falei para vocês de alguns casos. Por exemplo, falei desse escritor, Augusto Roa Bastos, escritor paraguaio, que sofreu ostracismo. O governo Stroessner retirou a nacionalidade dele, ele se tornou apátrida até se naturalizar na Espanha. Ele é autor de obras clássicas como O Joelho Supremo, como Hijo de Hombre. Falamos também desse filme do Tom Hanks, O Terminal, em que o personagem dele chega no aeroporto de Nova York e não pode entrar porque o passaporte tinha perdido validade e ele tinha se tornado um apátrida.
uma história fictícia baseada em fatos reais, sobretudo na história desse sujeito aqui, Mehran Karimi Nasseri, que ficou 18 anos vivendo no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, até que a final saísse. Então, essa é uma história real, né, em que se baseou o filme do Tom Hanks, e sendo que na vida real foi ainda mais dramático, porque ele era refugiado político e passou a viver 18 anos no aeroporto de Paris. Falamos deste outro filme, sobretudo por conta desse personagem aqui, né, que representa esse sujeito real, que é o Eduardo Saverin. Aqui vocês veem o Zuckerberg, aqui o ator que o representou. Então esse sujeito aqui, o Eduardo Saverin, como eu contei para vocês, ele era brasileiro e estadunidense, até que ele abdicou da nacionalidade estadunidense, e ele é hoje só brasileiro. Ele é ele é cofundador do Facebook junto com o Zuckerberg, e ele é hoje dono de 5% do Facebook, é bilionário e não é mais estadunidense, ele é só brasileiro, né? E vive em Singapura. Falei para vocês desse jogador, o Deco, que era brasileiro, né? Sob certa perspectiva sociológica, ele ainda é brasileiro, né? Só que ele se naturalizou português para poder representar Portugal no futebol. Então ele jogou pela seleção portuguesa de Portugal durante muitos anos até se aposentar. E ele voltou para o Brasil, jogou pelo Fluminense, mas ele não retomou a nacionalidade brasileira. Ele continua sendo português a viver no Brasil, como eu contei para vocês. Falei também a época da dupla de jogadores, né, da Geórgia, que eram originários do Brasil, de vôlei de praia. Se não me engano, eu falei futevôlei para vocês na aula, né? Depois eu pensei, não é futevôlei, é vôlei de praia. Futevôlei não é esporte olímpico. Então a Geórgia contatou esses dois brasileiros, convidou-os a jogar pelo país nas Olimpíadas de Pequim de 2008 e eles aceitaram, né? Só pro Romário o quê, Patrick? O que tem o Romário? No caso, essa dupla de vôlei de praia, esse naturalizou. Ah, é, futevôlei, é verdade. É só uma brincadeira lá nas praias do Rio de Janeiro, né? Nem se sabe se é esporte mesmo. Então, eu contei pra vocês dessa história aí. E falei também da Luciana Gimenez, que tem um filho que tem dupla nacionalidade britânica, né? Brasileiro e britânico. E outro filho que tem dupla nacionalidade estadunidense e brasileiro, né? Contei para vocês. Então hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos tratar da nacionalidade brasileira, empregando esses elementos que nós estudamos, vimos aí os preceitos doutrinários e esses esquemas teóricos que nós fizemos na aula anterior, nós vamos aplicá-los à aula de hoje, verificando a legislação brasileira pertinente que trata da nacionalidade. Tá? Então hoje vamos falar especificamente da nacionalidade brasileira. A legislação básica é a Constituição Federal, sobretudo o artigo 12, e a Lei de Imigração de 2017, que trata dos temas aí que são pertinentes ao que estamos tratando agora, nos artigos 64 e 76. Há outros dispositivos também, que inclusive eu cito ao longo dos slides, né? Mas essa é a legislação básica de nacionalidade no Brasil. A primeira distinção que a gente tem que fazer é com relação aos brasileiros. Existiriam duas categorias, por assim dizer, de brasileiros: brasileiros natos e naturalizados. Ambas previstas no artigo 12 da Constituição, né? Inciso 1º e inciso 2º. Então são dois tipos de brasileiros, duas categorias. Não é possível nenhuma outra categorização de brasileiros que não seja essa prevista na Constituição. Então, se vocês se depararem com alguma distinção entre brasileiros natos e naturalizados, ela não tem amparo constitucional. Né? O parágrafo 2º do artigo 12 diz que as diferenças apenas são aquelas previstas na Constituição. E é apenas esta categoria de brasileiros que há, natos e naturalizados. Então, nós tínhamos visto no nosso esquema teórico que a aquisição originária, né, se dá pelo sistema jus soli e sistema jus sanguinis. E no Brasil é a mesma coisa. Pelo sistema jus soli e pelo sistema jus sanguinis, afinal o Brasil adota um sistema misto, dá-se origem a brasileiros naturalizados. Ao passo que,
por naturalização compulsória, dá-se origem a brasileiros naturalizados. Tá? Não existe naturalização compulsória no Brasil. Não existe. Agora, a naturalização voluntária, sim. Então, aquele nosso esqueminha da aula anterior vale para cá, vale para o sistema brasileiro. Então, vamos ver como se dá aí o sistema jus solis e o sistema jus sanguinis no texto da Constituição. Aí o inciso 1º do artigo 12 da Constituição, que diz: são brasileiros natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos discorrer sobre esse inciso primeiro, né? Então, na linha A, vocês podem ver que nós temos a categorização do jus solis, né? A configuração do jus solis no Brasil. Jus solis, como nós falamos, é quando se atribui a nacionalidade conforme a jurisdição territorial. Onde o país exerce jurisdição territorial, quem ali nascer vai ter direito à nacionalidade do país. Isso está escrito, está redigido nos seguintes termos: os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, todos aqueles espaços que estejam sob a soberania brasileira, sob incidência da jurisdição territorial brasileira, o que inclui todo o território brasileiro, em suas amplas dimensões, né, o solo, o subsolo, o espaço aéreo, o domínio marítimo, assim como aqueles espaços que não integram o território, mas estão sob jurisdição brasileira, como navios privados de bandeira brasileira no meio do oceano. Uma criança que nasça num navio de bandeira brasileira vai ser brasileira. Por quê? Por causa do jus solis, por causa do artigo 12, inciso 1º, alínea A. Então, nasceu sob a jurisdição em um espaço sob soberania da República Federativa do Brasil. Então, embora esse navio não seja território brasileiro propriamente dito, é um espaço onde incide a jurisdição da República Federativa do Brasil. Portanto, essa criança aí nascida será brasileira nata. Assim também, em se tratando de um avião de matrícula brasileira, um avião da Gol, né, que está sobrevoando o espaço aéreo internacional, sobrevoando o oceano, e ali nasce uma criança. Essa criança vai ser brasileira nata porque nasceu sob a jurisdição da República Federativa do Brasil. E também embaixadas, né? Vamos imaginar a situação, digamos que na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, entre uma mulher grávida, né, nativa, para pedir um copo d'água, entra em trabalho de parto e a criança nasce ali na embaixada. Essa criança, segundo a linha A, é brasileira, porque ela nasceu na República Federativa do Brasil. Ela nasceu num espaço sob jurisdição territorial brasileira. Ok? E vejam que esse dispositivo tem aplicação bastante ampla e que há até essa ressalva, há até essa ênfase, ainda que de pais estrangeiros. Não importa que sejam filhos de pais estrangeiros. Nasceu no Brasil, é brasileiro e acabou. O Brasil é bem liberal nesse aspecto. Também assim são os Estados Unidos. Os Estados Unidos também atribuem a nacionalidade a quem nasce em seu território, sem maiores reservas, né? Então não importa que se os pais vieram de propósito para cá, enfim, que quiseram, ou como a Luciana Gimenez, que viajou para os Estados Unidos para ter o filho lá, de propósito, para que ele tivesse a nacionalidade brasileira, pegou o jetinho do marido e foi lá. Não importa, lá a lei dos Estados Unidos é bem clara nesse aspecto. Nasceu no território do país, tem direito à nacionalidade. No Brasil é a mesma coisa, ainda que de pais estrangeiros. Então tem essa ênfase, né? Ainda que de pais estrangeiros. E aí tem uma ressalva na sequência. Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Isso quer dizer o seguinte: quando se tratar de filhos de diplomatas, essas crianças nascidas no Brasil não terão a nacionalidade brasileira, tá? Não terão a nacionalidade brasileira. Vou fazer uma anotação aqui.
Então, no caso, não se trata de uma disposição exclusivamente brasileira. É uma disposição genérica, né, que diversos países, os demais países adotam. A lógica é a seguinte: um diplomata lotado no Brasil, um diplomata estrangeiro lotado no Brasil, não veio para cá com finalidade migratória. Ele não veio com o intuito de se estabelecer, né, voluntariamente. Ele veio para representar a soberania do seu país, vai ficar algum tempo e depois será realocado para outro país. Então, tendo isso em vista, como se trata de pessoa que veio representando a soberania estrangeira, sem finalidade ou intuito migratório, nesse caso não se atribui a nacionalidade a filho de diplomata. Eu estou dizendo diplomata para simplificar a compreensão de vocês, né? Mas qualquer pessoa que esteja a serviço do seu país, né? Pode ser um adido de inteligência, adido militar, adido cultural. Então, se está a serviço do seu país, representando a soberania estrangeira, nesse caso, o filho que essa pessoa tiver, nascido no Brasil, não terá nacionalidade brasileira. Atenção, que se for funcionário de uma empresa privada, essa regra não se aplica. Suponhamos um executivo de uma multinacional que é transferido para atuar no Brasil. O filho que ele eventualmente tiver no Brasil será brasileiro, porque ele não está representando o seu país, ele não está a serviço do seu país, ele está a serviço da iniciativa privada. A serviço do seu país, nós estamos falando aí sob o encargo público de representação do seu país, né? Então, nesse caso, tomar muito cuidado com o que se fala aí de estar a serviço do país. Tem que representar o Estado estrangeiro. As alíneas B e C dão aí a materialização do que é o jus solis na nossa legislação. Então, na linha A está na linha A o jus solis e nas alíneas B e C o jus sanguinis. Vocês podem esquematizar desse jeito. A linha A, jus solis, alíneas B e C, jus sanguinis. Vamos começar pela C. Então, são brasileiros natos. C. Os nascidos no estrangeiro. Vejam, no estrangeiro, não nasceu no Brasil, nasceu lá fora. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Não é necessário que sejam os dois. Basta que seja um deles. Suponhamos um brasileiro que migrou para a Espanha, se casou com uma espanhola e teve um filho lá. Essa criança tem direito a ser brasileira, né? Porque é filha de brasileiro. Não é necessário que os dois pais sejam brasileiros. Vejam que o legislador aí, o legislador constituinte, é bem cuidadoso nessa redação. De pai brasileiro ou de mãe brasileira, para deixar bem claro que basta ser um dos progenitores. Alguns países prevêem que sejam ambos os progenitores, né? Eu tenho conhecimento do Bahrein e do Catar, que é só atribuir a nacionalidade pela via jus sanguinis, e apenas se ambos os progenitores forem desses países, né? Cada qual aí, né? Conforme os países. Agora, o legislador brasileiro é bem cuidadoso, basta um deles, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então, se a criança nasceu no exterior e é filha de brasileiro ou brasileira, tem direito à nacionalidade brasileira. Mas há uma condição: desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Qual que é a repartição brasileira competente? É a embaixada? É o consulado. Então, no caso, é necessário que os pais façam o registro da criança no consulado brasileiro, né? Aqui em Foz, onde eu vivo, nós temos o problema do duplo registro. É um problema antigo, né? Já não acontece mais tanto. Mas assim, ocorria muito nos anos 80, anos 90, no período pré-internet. Então, muitas famílias brasileiras que vivem no Paraguai, e são muitas, tinham um filho lá, e aí traziam a criança para ser registrada aqui em Foz, aqui no lado brasileiro. E cometiam falsidade ideológica, dizendo que a criança tinha nascido no Brasil, né? Por ignorância, né? Não sabiam que bastava ir levar a criança e fazer o registro dela no consulado. Não era necessário declarar, né? Fazer uma falsa declaração aqui dizendo que a criança nasceu no Brasil.
Claro, a gente entende, era o temor de que a criança não tivesse a nacionalidade brasileira, daí esse subterfúgio. Mas bastava fazer o registro no consulado do Brasil, né? O resultado desse problema é que nós temos um problema grave que é o do duplo registro. Muitas vezes essa criança é registrada lá no Paraguai com um nome e é também registrada no Brasil com outro nome. E aí, para fins de registro, são duas pessoas diferentes. São duas pessoas. E vocês devem saber que em espanhol a ordem dos nomes é diferente, a acentuação é diferente, né? Maria em português não tem acento, mas em espanhol tem. A ordem dos sobrenomes é diferente em espanhol. Né? Em português nós colocamos primeiro o sobrenome da mãe e no último o sobrenome do pai. Em espanhol, ao contrário, primeiro o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. O escritor espanhol Federico Garcia Lorca, se tivesse nascido no Brasil, ele se chamaria Frederico, e não Federico, Frederico Lorca Garcia. Vejam, Federico Garcia Lorca, Frederico Lorca Garcia. Parecem duas pessoas, né? E é desse ponto de vista que a administração pública enxerga, são duas pessoas. Então é um problema bastante recorrente aqui na fronteira, esse do duplo registro, que os consulados aqui da região de fronteira foram bem engenhosos em resolver. No caso, eles resolveram o problema matando a pessoa, né? Matando uma das pessoas, matando o segundo registro e transferindo todos os direitos para o primeiro. Histórico escolar, se tiver filho, o filho é filho do primeiro registro e não do segundo. Né? Então é um problema aí que decorre dessa questão aí. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, é necessário fazer o registro. Ah, mas digamos que os pais não tenham feito o registro. Porque não sabiam, porque acharam que perderam um prazo, ou porque não queriam, né? Falaram assim, eu não quero que meu filho seja brasileiro, vou criar ele aqui e esquece a nacionalidade brasileira. Acabou, não tem o que fazer. Quando essa criança crescer, ela não pode ser brasileira? Pode sim. Há o que fazer e a possibilidade está prevista na sequência. Né? Ou, se não forem registradas, né, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pela nacionalidade brasileira. Então, se o pai, vamos pegar o caso hipotético que eu criei há pouco. Um espanhol, um brasileiro que migrou para a Espanha, se casou com uma espanhola e teve um filho. Esse brasileiro não registrou o filho, porque não quis ou não sabia que era necessário. Essa criança, depois de atingida a maioridade, pode vir para o Brasil, né, reivindicar a nacionalidade brasileira, fazer a opção pela nacionalidade. Como diz aí, venham a residir na República Federativa do Brasil. Notem que o legislador é cuidadoso de novo em usar o verbo, um verbo mais simples, poderia ser domiciliar-se, mas em vez de domiciliar-se, o legislador fez questão de usar o verbo residir. Como vocês sabem, a residência é onde a pessoa normalmente se encontra, né? Diferente do domicílio, que é um vínculo mais forte. Então o legislador optou deliberadamente pelo vínculo mais fraco. Venha residir no Brasil e optem. Vejam que o legislador usou o verbo optar, que gera grande controvérsia, grande discussão, grande dificuldade hermenêutica com relação a esse texto, por causa do verbo optar. E optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Em qualquer tempo quer dizer que não existe um prazo prescricional. Esse jovem, né, depois de crescido, ele pode optar pela nacionalidade brasileira na terceira idade, logo que entrou na vida adulta, não tem um prazo. Você tem 2 anos depois que veio morar no Brasil. Você tem até os 23 anos para fazer essa opção, não tem prazo. O legislador é bem explícito, a qualquer tempo. Depois de atingida a maioridade, quer dizer, ele pode fazê-lo, né, quando já for plenamente capaz. Aí, ele mesmo pode fazer, pode exercer a opção, de modo a suprir a ausência do registro que não lhe foi feito quando criança.
Agora, o verbo optar, qual o problema dele? Porque ele dá a ideia de que, no caso, há uma preterição. Parece que ao optar pela nacionalidade brasileira, dá a ideia de que é preciso preterir uma outra nacionalidade. O que não é o caso, tá? Não se faz a preterição de uma. Ao se optar pela nacionalidade brasileira, não é necessário abdicar de uma outra nacionalidade, tá bom, gente? No caso, oi, vocês me ouvem? Não está aparecendo aqui o dispositivo de som? Ah, então tá bom. O microfoninho não está mexendo, então eu fiquei em dúvida. Ok, obrigado, gente. O optar não significa abdicar de outra nacionalidade. Esse menino aí, né? Ah, tava travando, Laís. Ok. Esse menino aí, depois que atingiu a maioridade, ele não vai ter que deixar de ser espanhol para ser brasileiro. Optar, entendam assim, ó. Quer ser brasileiro? Sim ou não? Sim ou não? Opte, né? Ele não vai ter que abdicar da nacionalidade espanhola. Então, muito cuidado com o verbo optar. Ele é muito mal interpretado, porque ele dá essa ideia de preterição e não é o caso. Optar é, você quer ser brasileiro? Sim ou não? Se ele opta, ele passa a ser brasileiro e espanhol. Ele vai ter dupla nacionalidade. Ele não vai ter que abrir mão da nacionalidade espanhola, tá? E essa opção, como eu vou falar para vocês, é feita na Justiça Federal. É preciso entrar com uma ação para ser feita a opção. Então, assim se dá o jus sanguinis de modo geral no Brasil, né? Quem nasceu no exterior, é preciso ter o registro, é preciso que os pais façam o registro da criança. Se não foi feito o registro, essa criança, depois que for adulta, pode vir ao Brasil e fazer a opção pela nacionalidade. E a outra modalidade de jus sanguinis está na linha B, que é uma modalidade bem específica, que fala assim: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Isso quer dizer o seguinte, né, simplificando os termos: filhos de diplomatas brasileiros. Quando diplomatas brasileiros estão representando o Brasil lá fora, os filhos que eles tiverem lá fora são automaticamente brasileiros. Não é necessário fazer o registro. Não há nenhuma condição. Não é necessária a opção, né? Filhos de diplomatas brasileiros nascidos no exterior são automaticamente brasileiros. Essa é uma forma de salvaguardar os nossos representantes no exterior, tá? Então é uma forma de jus sanguinis também, só que bem específica. Então fiquemos assim: o Brasil adota o jus solis, nos termos da linha A, e o Brasil adota o jus sanguinis, nos termos da linha C, que é complementada pela linha B, né, que tem um caso bem particular. O Brasil, portanto, adota o jus solis e o jus sanguinis. A nacionalidade potestativa é a situação dessa criança, vamos pegar ainda meu exemplo, dessa criança cujos pais não fizeram o registro, e enquanto ela for criança, enquanto ela for menor de idade, ela vai ser considerada brasileira. É o que nós chamamos de nacionalidade potestativa. O Estado brasileiro lhe dará toda a proteção e salvaguarda que daria a todo cidadão brasileiro no exterior. Então, o filho do brasileiro aí que casou com a espanhola e o filho é espanhol, mas não teve o registro brasileiro, o governo brasileiro vai lhe dar toda a proteção, né? Suponhamos que essa criança fique órfã. O governo brasileiro vai lhe dar a proteção, né? A proteção internacional. Pode-se dizer que é um sistema híbrido? A gente chama de sistema misto, Ediane. O Patrick já respondeu. É sistema misto, tá? O Brasil adota o sistema misto. Tanto jus solis quanto jus sanguinis. Não esquecendo que os países da Europa mantêm-se no sistema jus sanguinis, tá? Não, de nada, imagina. Então, no caso, essa criança cujos pais não lhe fizeram registro, ela vai ser considerada brasileira até a maioridade. O Estado brasileiro vai considerá-la brasileira e lhe dar todas as salvaguardas, toda a proteção que atribui aos seus nacionais. Então, assim, filhos de brasileiros nascidos no exterior, antes da maioridade, né? Eles têm a nacionalidade potestativa quando não tem o registro.
Só fazer uma anotação aqui. E a maioridade, no caso deles, age como um efeito suspensivo da nacionalidade. Então, até fazer 18 anos, essa criança vai ser considerada brasileira, mesmo sem registro, nacionalidade potestativa. Fez 18 anos, a nacionalidade fica suspensa, até que ela venha fazer a opção. E a opção significa adquirir a nacionalidade brasileira, exercer o direito à nacionalidade brasileira, e essa pessoa se torna brasileira nata. E a competência, como eu falei, é da Justiça Federal, e optar não significa abdicar de outra nacionalidade. E os brasileiros naturalizados? Né? Falamos dos brasileiros natos. E os brasileiros naturalizados? Inciso 2º. Naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, essas são as disposições constitucionais sobre brasileiros naturalizados, que eu vou destrinchar agora nos próximos slides. Né? Tem muito conteúdo aí nesses textos. Então, hoje nós temos diferentes tipos de naturalização, modos de aquisição da nacionalidade brasileira derivada, estrangeiros que se tornam brasileiros. A Constituição prevê esses 3 tipos aí: a naturalização ordinária de pessoas originárias de país de língua portuguesa, que eu simplifiquei como CPLP, e a naturalização extraordinária. Aquilo que a gente acabou de ler se refere a esses 3 tipos de naturalização. Só que essa nomenclatura não é adotada pela Constituição. Ela é adotada pela doutrina, tá? E aí veio a Lei de Imigração, e a Lei de Imigração passa a usar essa nomenclatura para se referir a esses tipos de naturalização. Então ficamos assim. Essas 3 primeiras aí eram nomes meramente doutrinários, até que veio a Lei de Imigração e transformou em nomes legais, tá? Então esses nomes não estão na Constituição, estão na Lei de Imigração. E essa Lei de Imigração de 2017 trouxe ainda 3 novas formas de naturalização: a naturalização especial, a provisória e a simplificada. E muita gente ainda não se deu conta de que há novas modalidades de naturalização. Né? É um tema muito pouco explorado fora daqui do direito internacional. O impacto da Lei de Imigração ainda está para ser melhor dimensionado pelos estudiosos de outras áreas. E nós temos aí então 3 formas de naturalização: 3 previstas na Constituição e 3 previstas na Lei de Imigração. Vamos falar de cada uma delas. A naturalização ordinária é aquela que a gente leu no comecinho, né? Está na Constituição, artigo 12, inciso 2º, letra A, a primeira parte. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Se vocês tiverem a Constituição em mãos, gente, seria até bom ir fazendo anotações a lápis aí, para poder acompanhar tudo isso que nós estamos falando. Então, são brasileiros naturalizados aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então, é imigrante, é um estrangeiro que veio para o Brasil, atendeu aos requisitos legais e se tornou brasileiro. Ele será não brasileiro nato, será brasileiro naturalizado. E quais são os requisitos da lei? O artigo 65 da Lei de Imigração, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro, dispõe o seguinte: são os seguintes requisitos. É necessário que tenha capacidade civil, é necessário que esse naturalizando tenha residência no território nacional, residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa e não possuir condenação penal ou estar reabilitado. Tá? Então tem que ter capacidade civil, tem que morar no Brasil a um prazo razoável, 4 anos, nem é tanto, né? Tem que morar no Brasil de maneira regular, ou seja, ele deve ter o visto adequado, ele deve comprovar o domínio da língua portuguesa. Como se faz a comprovação? Se faz mediante uma prova de ditado.
A naturalização é sempre feita na Polícia Federal. E a Polícia Federal aplica um ditado para o naturalizando para que ele comprove o domínio da língua portuguesa. Que é a mesma prova que se aplica para políticos, para a comprovação de que não são analfabetos. O Tiririca, quando se lançou candidato, quando foi eleito, né, deputado federal pela primeira vez, seu primeiro mandato, ele teve que comprovar que não era analfabeto. E ele fez uma prova na Polícia Federal que era exatamente essa prova, uma prova de ditado, que é aplicada a estrangeiros que queiram se naturalizar. E não possui condenação penal ou já está reabilitado. Então, se ele já foi condenado e já cumpriu a pena, considera-se reabilitado. Então, são essas as condições legais. E a naturalização ordinária é realizada como um ato discricionário do poder público, né, de natureza constitutiva. A pessoa requer e a administração pública, o poder público, discricionariamente vai atender ou não esse requerimento. Vai analisar aí se a pessoa atende os requisitos, né? Fazer análise e, enfim, como um ato discricionário de natureza constitutiva, pode reconhecer ou não, atribuir ou não a naturalização ordinária. E também temos a naturalização ordinária de originários de países de língua portuguesa. Por CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cujos países integrantes estão representados nesse mapa aí, né? O Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Tem ainda a Guiné Equatorial, que está implantando português. Não saberia dizer se seria um país de língua portuguesa, né? Não sei como que o nosso sistema jurídico enxergaria, né? Não sei de nenhum caso, por enquanto, dessa situação. Mas pessoas que sejam provenientes desses países de língua portuguesa, para elas é facilitada, né, a aquisição da nacionalidade brasileira. É o que diz a linha A lá, a segunda parte da linha A do inciso 2º do artigo 12 da Constituição. Exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então vejam que nós temos um requisito temporal baixo, apenas um ano, né? Veio de Portugal, basta morar um ano. Quer virar brasileiro? Já pode. Veio de Angola, está morando aqui um ano. Quer virar brasileiro? Já pode. Né? Requisito temporal baixo. Agora, em compensação, nós temos um requisito moral alto, que é idoneidade moral. Idoneidade moral pode ser qualquer coisa, né? É réu numa ação, é investigado, né? Sofreu denúncia. O que é idoneidade? Ter o nome na Serasa? Não sei o que é idoneidade moral. É muito amplo. Muito amplo. Então isso vai ser averiguado pela administração pública, né, por meio de um ato discricionário. A administração pública vai ver se essa pessoa tem idoneidade moral. É um requisito moral alto. Mora no Brasil há pouco tempo, né, requisito temporal baixo. Mas o requisito moral é bem alto. Então é uma forma de compensação, né? Requisito temporal baixo, requisito moral alto. A reputação da pessoa, né? Isso aí, faz fofoca, publica fake news. De situação inversa é a dessa próxima categoria de naturalização. A naturalização extraordinária, prevista na linha B, que diz: os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Vejam só, 15 anos ininterruptos. 15 anos é a situação da pessoa que vive aqui há muito tempo. Há 15 anos ininterruptos, quer dizer, a pessoa realmente fixou raízes e realmente gosta de viver no Brasil. Então vamos dar um prêmio para ela, né? É quase um prêmio aí pela perseverança. Esse aguentou firme e forte. Vamos premiá-lo. Então, se a pessoa já vive há bastante tempo no Brasil, vamos facilitar a vida dela. Essa pessoa já comprovou
que quer ficar no Brasil. Então vamos exigir pouco, vamos fazer um requisito moral baixo. Vejam só, requisito temporal alto, né? 15 anos, é bastante, não é para qualquer um. Agora, requisito moral baixo, sem condenação penal. Né? Não é má fama, não é, né, nada aí de reputação ilibada que a gente falou no outro. Agora tem que comprovar que não tem condenação penal. Só isso. Só isso. Aí a pessoa pode se naturalizar. Né? Então é um prêmio pela persistência, pela perseverança aí. 15 anos, ok, você vai ser brasileiro, parabéns. Vejam que é o oposto do que nós vimos antes. Né? Antes era um requisito temporal baixo e requisito moral alto. Aqui é ao contrário, requisito temporal alto, requisito moral baixo. Os dois são um espelho um do outro. A naturalização ordinária de países de língua portuguesa e a naturalização extraordinária. E vejam que tem que ser ininterruptos, né? Não é isso, morou aqui um tempo, depois voltou, soma tudo dá 15. Não, tem que ser numa contagem só. E por fim, é necessário fazer a requisição. Requeiram a nacionalidade brasileira. Não é por sei lá, prazo, né? Como é que fala? Prazo aquisitivo, esqueci o termo correto. Passou o tempo e já adquire. Não é assim, a pessoa tem que praticar um ato positivo no sentido de adquirir a nacionalidade. Tem que requerer na Polícia Federal a nacionalidade para se tornar brasileiro. Não é aquela coisa, você já vive no Brasil há tantos anos, você já é brasileiro, né? Não é assim. Do ponto de vista legal, a pessoa tem que fazer um ato no sentido de requerer a nacionalidade. Era o caso do meu pai. Né? Meu pai era migrante do Paraguai, ele veio para o Brasil com 17 anos de idade, fugido da guerra de 43. Ele veio só com a roupa do corpo a cavalo. Então ele veio para o Brasil e ele viveu no Brasil por 60 anos. Ele viveu mais tempo no seu país do que aqui. Né? Vejam que, por mais que ele vivesse aqui no Brasil por 60 anos, ele nunca quis se naturalizar, ele nunca abriu mão da sua nacionalidade. Então, no caso, se ele quisesse se naturalizar, ele tinha que ter requerido. Né? Então, não é por prazo prescricional, assim, você vive há tantos anos no Brasil, já é brasileiro. Não. A pessoa tem que adquirir a nacionalidade, tem que requerer. E se trata, vamos falar um pouquinho aí de direito administrativo, se trata de um ato vinculado do poder público de natureza meramente declaratória. Ou seja, se a pessoa já está no Brasil há 15 anos e já requereu, ela já é brasileira. Tá? O poder público não pode negar aí a aquisição. Okay? Isso é o entendimento do STF, no caso de uma naturalizanda que foi aprovada em concurso público. Era uma estrangeira que prestou concurso público no Brasil. Como vocês sabem, concursos públicos são reservados a brasileiros. E ela foi aprovada e ela deu início aí à naturalização. Ela vivia no Brasil há mais de 15 anos. Só que a resposta demorou para vir e ela perdeu o prazo para assumir o cargo, e perdeu o cargo. Aí ela entrou com uma ação no STF, uma ação que transcorreu e subiu até o STF. E no STF se entendeu que, no momento que ela requereu a nacionalidade brasileira, a naturalização extraordinária, ela já fazia jus à nacionalidade. O ato do poder público será de natureza meramente declaratória, apenas declarar que ela já era. A partir do momento que ela requereu, ela já é brasileira. Tá? Isso que entendeu foi o Supremo nesse caso. Naturalização especial, essa nova categoria, está prevista nos artigos 68 e 69 da Lei de Imigração. Não é mais Constituição, é na Lei de Imigração. Essa categoria se refere a estrangeiro cônjuge há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro ou empregado em missão diplomática ou consular por mais de 10 anos. Então, se é cônjuge de diplomata brasileiro, né, ou então trabalha na missão diplomática brasileira ou consular brasileira lá fora há mais de 10 anos, representando o Brasil, os interesses do Brasil lá fora, e não é brasileira essa pessoa, então, como forma de reconhecimento do serviço, ela tem direito a essa naturalização especial. Tá? Então, é uma situação bem peculiar. É um estrangeiro
que ajuda na representação do Brasil lá fora. Quais são os requisitos? Capacidade civil, língua portuguesa e que não ter condenação penal ou já estar reabilitado. A naturalização provisória do artigo 70 da Lei de Imigração se refere à situação do migrante que ingressou no Brasil ainda criança ou adolescente e, no caso, residente no Brasil antes de completar 10 anos de idade. Então, essa criança entrou antes de 10 anos de idade, né? Essa pessoa, quando criança, entrou antes de 10 anos de idade no Brasil. Essa pessoa tem direito à nacionalidade brasileira, no caso, por meio da naturalização provisória. E a última categoria de naturalização é a simplificada. Essa é específica para o apátrida, a pessoa que não tem uma nacionalidade. Primeira definição de apátrida. Segundo o artigo 1º, inciso 6º da Lei de Imigração, apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 54, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Essa é a definição legal de apátrida da Lei de Imigração. E os parágrafos 6º e 7º, o que dispõem? O 6º. Reconhecida a condição de apátrida, nos termos tais, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Então, a pessoa que seja reconhecida como apátrida no Brasil recebe uma oferta de se naturalizar, né? Será consultada se quer ou não se naturalizar brasileira. E nesse caso, vai ser essa modalidade de naturalização, a naturalização simplificada, que é mais célere, né? A pessoa pode abdicar, ela pode declinar do convite. O apátrida, assim reconhecido, pode falar, não, eu não quero virar brasileiro, né? É seu direito. Agora, se ele quiser, é a hipótese do parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observado o artigo 65. Então esse é o mecanismo, né? Dessa maneira que se faz a naturalização, por meio do órgão competente do Poder Executivo. Pelo que me consta, esse órgão competente ainda não está definido. Tá? Esse mecanismo de naturalização até agora só foi acionado uma vez, por um caso, pelo menos é o que me consta, e é a conclusão de um TCC que eu orientei no semestre passado. De lá para cá eu não sei se já aconteceu alguma coisa, creio que não, mas só aconteceu uma vez e já foi resolvido por outros canais, né? Sem ter sido designado esse órgão competente. A gente ainda não sabe quem é o órgão competente. E que caso foi esse? Foi o caso dessa moça, a Mahamamo, que eu comentei para vocês brevemente na aula anterior. Ela é uma refugiada da guerra da Síria, né? Os pais dela, sírios, pai cristão, a mãe muçulmana, não podiam se casar na Síria, que a legislação síria não permite, então eles se casaram e passaram a viver no Líbano, onde eles tiveram a Mahamamo e outros irmãos dela, né? A Mahamamo nasceu no Líbano, não tinha direito à nacionalidade libanesa porque o Líbano não adota o jus solis. O Líbano apenas adota o jus sanguinis. Então ela não tinha nacionalidade libanesa. E ela também não fazia jus à nacionalidade síria porque ela era fruto de um casamento ilegal na Síria. Ou seja, ela se tornou apátrida, não tinha direito a nenhuma nacionalidade. E quando ela veio refugiada da guerra da Síria para o Brasil em 2014, ao chegar aqui não havia nenhuma legislação protetiva de apátridas. Essa legislação só veio alguns anos depois, em 2017. E ela e os irmãos dela, o Giovanni está perguntando se eles também vieram. Sim, veio o irmão e a irmã dela. Os três foram os primeiros a requerer aí o reconhecimento de apatridia, ou seja, à luz ali do inciso 6º do artigo 1º da Lei de Imigração. Foram os três primeiros a serem reconhecidos como apátridas. E pelo que me consta, por enquanto ainda os únicos, tá? E assim que eles foram reconhecidos como apátridas, eles passaram a gozar de uma série de proteções. Eles não podem, o apátrida assim reconhecido não pode ser extraditado, expulso ou deportado.
tem direito à reunião familiar, tem direito a domicílio e tem direito a essa naturalização que a gente acabou de ver, a naturalização simplificada. E a Mahamamo foi a primeira a exercer esse direito e se tornou brasileira naturalizada, né? Se não me engano, a irmã dela também. O irmão não, porque o irmão morreu numa tentativa de assalto em São Paulo, lamentavelmente. Sobreviveu a uma guerra aberta, né, e veio morrer aqui na nossa guerra urbana. Então, a Mahamamo é um caso aí, né, de uma pátria que exerceu esse direito de naturalização simplificada. Vejam que ela está nessa foto ostentando o RG. Ela nunca tinha tido um documento na vida. Ela não podia tirar a carteira de motorista, não podia trabalhar, não tinha carteira de trabalho, né? Isso eu lembro de ter assistido nessa entrevista que ela concedeu na Globo ao programa do Bial, né? Do programa de entrevistas noturno. E é isso. Então temos esse primeiro caso aí que já foi objeto de um TC que eu orientei no semestre passado. E a competência para naturalização é da Polícia Federal e para a opção de nacionalidade, Justiça Federal. Então, o caso do filho de brasileiro nascido no exterior que não foi registrado, quando ele vier morar no Brasil, ele vai ter que entrar com uma ação na Justiça Federal para optar pela nacionalidade brasileira. Ao passo que a naturalização se perfaz na Polícia Federal. Os estrangeiros que queiram se tornar brasileiros vão realizar o procedimento junto à Polícia Federal. O caso dos portugueses equiparados. O artigo 12, parágrafo 1º, diz o seguinte, da Constituição. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Essa disposição prevê, então, a possibilidade de equiparação de portugueses aos brasileiros. O português que viva aqui no Brasil pode solicitar a equiparação. Qual é o significado da equiparação? Ele passa a ter os mesmos direitos dos brasileiros, inclusive o direito de voto. O português equiparado pode votar no Brasil, mas ele já não pode votar em Portugal. Tá? E vice-versa. O brasileiro que vive em Portugal e opte pela equiparação, ele vai ser equivalente a um cidadão português, poderá votar nas eleições lá em Portugal, mas já não terá direito de votar aqui no Brasil. Tá? Então é a situação dos portugueses equiparados. E isso se dá mediante ato da administração pública. Distinção entre natos e naturalizados. O parágrafo 2º do artigo 12 diz o seguinte: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a lei não pode estabelecer nenhuma outra diferença que não seja essa, entre essas previstas na Constituição, entre natos e naturalizados. E quais são as diferenças entre natos e naturalizados que estão na Constituição? São 4 diferenças. As 4 diferenças aí listadas a seguir. Primeira diferença. Alguns cargos são privativos de brasileiros natos, ou seja, brasileiros naturalizados não podem ocupar. Que cargos são esses? São 8 cargos privativos de natos. Para facilitar a memorização desses cargos, eu penso da seguinte maneira. Os 5 cargos da ordem de vocação da presidência da República. É um tema que a gente estuda e já aprende lá em Constitucional. mp3.com, olha aí, a Isabelle já pegou. Uma aluna já me deu essa dica, né, esse macete que pegou num cursinho. Eu não conhecia até me falar. Mas eu uso a seguinte técnica. Os 5 cargos da ordem de vocação da presidência da República. Qual é a ordem de vocação da presidência da República? O presidente. Na ausência do presidente, quem assume? O vice-presidente. Na ausência deles, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Depois o presidente do Senado. E depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a ordem de vocação, são 5.
Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Esses mesmos 5 estão aí embutidos. Só brasileiros natos podem ocupar esses cargos. Um estrangeiro que se naturalizou não pode ser presidente, não pode ser presidente da Câmara, não pode ser presidente supremo. Com uma diferença, vejam que ali está não presidente supremo, mas sim ministro do Supremo, ministro do STF. Qual é o significado? O significado é que todo ministro do STF um dia vai ser presidente do STF. Eles fazem rodízio, né? É um cargo rotativo. Então, o brasileiro naturalizado não pode ser ministro do Supremo. Tá? Além desses 5 da ordem de vocação, nós temos ainda ministro de Estado da Defesa, oficial das Forças Armadas e pessoal da carreira diplomática, diplomatas. E aí o macete do MP3 seria ministro do STF, presidente e daí outros 3, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. C do que? De carreira diplomática, creio eu. O O de oficial das Forças Armadas e o M de ministro de Estado da Defesa. Creio que é assim, né, Isabelle? É isso, fica um macete aí para vocês decorarem esses cargos. Eu penso, né? São 5 lá da ordem de invocação da presidência, mais outros 3. Outra diferença. Deixa eu discorrer um pouquinho mais. Então, um brasileiro naturalizado, né, o que era estrangeiro e virou brasileiro, ele pode concorrer na vida pública, ele pode ser político. Pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser deputado federal, pode ser governador. O que ele não pode ser é presidente. Se ele for deputado, ele não pode ser presidente da casa. Como deputado, ele pode presidir comissões, né? Ele pode integrar grupos de trabalho e tudo mais. Ele não pode ser presidente da casa. Eu já vi que é uma discussão se ele poderia integrar a mesa diretora da casa. E é uma discussão ainda não fechada porque qualquer integrante da mesa diretora pode eventualmente ocupar a presidência. E isso seria problemático. Mas isso eu vi como uma discussão teórica, né? Não como um problema fático. Outra diferença, essa do artigo 5º, inciso 51. Extradição de naturalizados em 2 circunstâncias. O brasileiro nato não pode ser extraditado, expulso nem deportado em nenhuma circunstância. Não pode ser extraditado, expulso nem deportado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 circunstâncias. Ele pode ser extraditado quando tenha cometido o crime antes da naturalização. Quer dizer, ele cometeu o crime lá no seu país e fugiu para o Brasil. E aqui ele se naturalizou. Quer dizer, ele se naturalizou não porque ele ama o país, e sim porque ele está fugindo, né, de ser preso. Então, nesse caso, ele pode ser extraditado. E a segunda situação é se ele pratica tráfico de drogas. Né? O Patrick resumiu aí, drogas e malandragem. Se é por acaso alguma letra de MPB, aí ajudaria até a memorizar isso. Então, no caso, são 2 situações. 2 situações que o naturalizado pode ser extraditado. Outra diferença é que o artigo 89 da Constituição reserva 6 vagas do Conselho da República para brasileiros natos, né? Ou seja, naturalizados não podem ocupar. O Isabelle está questionando se nos racionais não vai ter, né? Procura aí para mim, me dá uma dica aí, vamos associar com alguma coisa. Eu adoro técnicas mnemônicas, gente. Técnica mnemônica é você associar um conteúdo sério a algo que não é sério, né? Uma piada, uma imagem. E aí você nunca mais esquece. Esse daí do mp3.com é uma técnica mnemônica. Ajuda a não esquecer. Você está com dificuldade de guardar, memorizar alguma coisa? Procura associar isso a um conteúdo que não tem nada a ver com aquilo. Você nunca mais esquece. E a última distinção entre natos e naturalizados é a prevista no artigo 222, que não tem 20 anos, né? É de 2002 esse dispositivo. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Vejam que esse dispositivo incidentalmente criou 2 categorias de brasileiros naturalizados. Tem brasileiros naturalizados
há menos de 10 anos e brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Né? Os naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários de empresa jornalística, de rádio, de TV, de jornal. Né? É essa categoria aí prevista. Opa, foi para o outro lado. Então aí, o artigo 5º, né, o inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E aí o parágrafo 2º que a gente já falou, e o parágrafo 3º ali que tem os cargos que são privativos dos natos. Como alguém perde a nacionalidade brasileira? Pelo cancelamento da naturalização, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, no caso, se a pessoa, o naturalizado, né, pratica ato que seja considerado nocivo ao interesse nacional, mediante sentença judicial, cancela-se a naturalização dele. Outra forma de perda é a aquisição de outra nacionalidade não originária. É a naturalização voluntária, que eu já falei para vocês. Brasileiro que se naturaliza em outro país deixa de ser brasileiro. Essa disposição é prevista na Constituição e essa interpretação foi endossada pelo STF em 2018, no caso Cláudia Sobral, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. E aí nós temos duas exceções: acúmulo de nacionalidades originárias e imposição de naturalização. Acúmulo de nacionalidades originárias não é causa de perda, tá? Ou seja, se você nasceu já tendo direito a ser italiano, porque seu avô era italiano, o dia que você exercer esse direito, você se tornar italiano, vai ser uma aquisição originária. Você não vai deixar de ser brasileiro, tá? Você vai deixar de ser brasileiro se você se naturalizar. Aí sim, como o Deco. O Deco se naturalizou em Portugal, ele deixou de ser brasileiro, tá? Não é o caso de alguém que exerce o direito de ser italiano, de ter adquirido uma outra nacionalidade, porque já tinha pelo jus sanguinis direito a isso. Ou pelo jus solis, que seja, né? Será uma nacionalidade originária. Muita gente usa o termo naturalização de maneira inadequada. Por exemplo, alguém que tem um avô italiano e exerceu o direito à nacionalidade italiana, essa pessoa não se naturalizou italiano. E muitas pessoas saem por aí falando isso. Me naturalizei italiano. Não é isso. A pessoa não se naturalizou. Ela apenas exerceu o direito à nacionalidade italiana. O direito que ela já tinha quando nasceu. Tá? Naturalizar é quando a pessoa migra, digamos, para outro país, para a Itália, que seja, atende aos requisitos legais, não tem nenhum vínculo de parentesco com o país e aí se torna italiano. Isso é se naturalizar. Não é o caso de quem tem um avô. Tá bom? Muito cuidado com esse termo. É o que está previsto, né? Tudo está previsto no parágrafo 4º lá do artigo 12. E o caso que eu já comentei e reitero aqui é o dessa senhora aí, Cláudia Cristina Sobral Herick. Ela migrou para os Estados Unidos, se naturalizou no país, casou com um cidadão local, matou o sujeito e fugiu para o Brasil, né? E ela montou uma nova vida no Brasil, ficou morando aqui uns 10 anos de boa, até que os Estados Unidos tomaram consciência de que ela estava aqui e solicitou a sua extradição. A questão foi julgada pelo Supremo e o Supremo entendeu que ela se naturalizou, por ter se naturalizado nos Estados Unidos, ela perdeu o direito à nacionalidade brasileira, né? A defesa ainda argumentou que se tratava de uma naturalização compulsória, porque ela só se naturalizou para poder trabalhar. Ou seja, a defesa tentou usar aquela exceção da naturalização compulsória, né? Imposição de nacionalidade. Mas o Supremo não comprou o argumento. Então reconheceu que ela tinha deixado de ser brasileira e concedeu a extradição dela para os Estados Unidos. É um caso que a gente tinha mencionado no semestre passado em Direito Internacional Público, para tratar da extradição, né? Agora nós estamos falando de nacionalidade. Vejam que é um caso aí que dá para ver sob duas perspectivas. Lá da extradição, nós dizíamos
que brasileiro não pode ser extraditado, só brasileiro nato não pode ser extraditado, só brasileiro naturalizado naquelas duas circunstâncias. O caso dela, né, é que ela foi, reconheceu-se que ela não foi, ela não era mais brasileira, ela perdeu. E na extradição, o estado onde ela cometeu o crime, que é Ohio, prevê a pena capital, a pena de morte para o crime de homicídio. Só que para a extradição, o Brasil exigiu a comutação da pena, exigiu o compromisso dos Estados Unidos pela redução da pena restritiva de liberdade, né? E que tivesse progressão da pena, de acordo com as normas brasileiras. E os Estados Unidos assumiram o compromisso, aceitaram as condições, e no compromisso de extradição isso ficou determinado. E quando ela chegou lá, o promotor pediu pena de morte, desrespeitando o acordo, só que o juiz condenou-a a 28 anos de prisão. Então, no caso, o juiz respeitou o acordo, né? Então, salvou a questão aí. Teria gerado um incidente diplomático com o Brasil se caso ela fosse condenada à pena de morte. E é esse caso, né? O STF reconheceu que o brasileiro que se naturaliza em outro país deixa de ser brasileiro, perde a nacionalidade. E ela foi extraditada. Então, concluindo a nossa aula, nós vimos esse esquema na aula anterior, que resume as formas de atribuição e aquisição da nacionalidade, né? Nacionalidade que pode ser por aquisição originária ou derivada, sendo que a originária se dá pelo sistema jus solis e jus sanguinis, e a derivada pode ser pela naturalização voluntária ou compulsória. O Brasil, o sistema que a gente acabou de ver e resumir na legislação, que nós vimos da Constituição e da Lei de Imigração, pode ser resumida, né, sistematizada num esquema semelhante, que está aí explanado. Então, quando se trata de aquisição originária, nós estamos falando de brasileiro nato, artigo 12, inciso 1º. Quando nós falamos de aquisição derivada, trata-se de brasileiros naturalizados, artigo 12, inciso 2º. A aquisição originária, o Brasil adota o jus solis, artigo 12, inciso 1º, alínea A. O Brasil também adota o jus sanguinis, as alíneas C e B, sobretudo a C, né? A B é um caso especial de jus sanguinis, como nós vimos. Já a naturalização voluntária, né? Ou seja, o modo de se tornar brasileiro naturalizado, se dá de 6 maneiras, são 6 tipos de naturalização. Ordinária, ordinária de proveniente de país de língua portuguesa, extraordinária, simplificada, provisória, e aí esqueci a outra. São 6 tipos de naturalização. E a naturalização compulsória o Brasil não adota. O Brasil não obriga ninguém a se naturalizar. Mas há uma disposição sobre imposição de naturalização. Ali o parágrafo 4º, 2b, que diz que brasileiro que tenha sido obrigado, né, a se naturalizar em outro país, não deixa de ser brasileiro. Se foi uma imposição de naturalização, não perde a nacionalidade brasileira. E é isso, esse esquema sintetiza o que nós estudamos hoje. Aí a escritora Clarice Lispector, que migrou para o Brasil, né? A família dela veio para o Brasil, ela nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil quando tinha 2 meses de idade. E ela afirmou, naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada no colo. Então ela veio com 2 meses de idade da Ucrânia, nem andava ainda, né? E ela lamentava o fato de não poder ser brasileira nata. Ela era brasileira naturalizada. Então ela lamentava o fato de não poder se sentir integralmente brasileira, apenas por 2 meses. Aí os dispositivos que nós mencionamos, recomendo a leitura de todos eles. Os dispositivos da Lei de Imigração pertinentes a esse conteúdo, até o artigo 77, 76. E 2 questões para a gente encerrar de vez aqui antes de fazer a chamada. Uma questão do exame de ordem de 2015. Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15 de julho de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 88,
Assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. É o tipo de situação com que a gente se depara na advocacia, né? A pessoa quer saber a sua situação migratória ou se adquiriu a nacionalidade brasileira, o quê? E faz uma consulta. Ela conta a sua história, você tem que ouvir a história, identificar os elementos centrais para poder chegar a uma conclusão da condição da pessoa, né? Se é brasileira, não é. Então isso acontece muito, né? Tem muita gente que fala, ah, eu me naturalizei paraguaio, deixei de ser brasileiro. Você vai ver a documentação de imigração, não é de naturalização. Então, muita gente confunde tudo, né? Usa nomenclatura inadequada, chama de descendência o que é ascendência, chama de cidadania o que é nacionalidade. Então, quando a gente lida com esses temas, é preciso ficar atento a tudo isso. Então, vendo a história aí da Cláudia, qual é a alternativa? Vamos ver. A. Cláudia não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado pelo fato de sua mãe ser estrangeira. Não procede, tá? Não tem nada a ver o fato de os pais serem estrangeiros. Como ela era filha de pai e mãe brasileiros naturalizados, nascidas no exterior, ela ainda vai ser brasileira, não faz diferença que eles sejam brasileiros, ambos brasileiros naturalizados. B. Cláudia é brasileira nata, pelo simples fato de o seu pai brasileiro ter mudado por motivo de trabalho. Também não procede, não tem nenhum amparo legal essa disposição, né? C. Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Não, gente, ela foi registrada, tá ali, ó. Deixa eu ver. Onde é que tá? Foi registrada na repartição consular do Brasil. Ela foi registrada, então não, tá errada a letra C. Só se ela não fosse registrada, aí ela, quando fosse maior de idade, ela poderia vir ao Brasil fazer a opção. E a D, que é a que sobrou? Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de o seu pai ser brasileiro naturalizado e a sua mãe estrangeira. Tá certa, né? Tá certa. A mãe estrangeira? Deixa eu ver. Tatiana de nacionalidade alemã. É isso aí. Eu tinha entendido errado. Eu achei que a mãe também era naturalizada. É isso aí. A D tá correta. E outra questão. Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se. Trata-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Assinale as situações abaixo, analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição Federal. Essa é uma questão de 2015. Letra A. Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alessandro Bilancia é italiano e vai se naturalizar, né? A naturalização extraordinária, 15 anos, como a gente viu, né? Ele pode ser ministro do Supremo? Não pode. Não pode. É cargo privativo de nato. Ele vai ser brasileiro naturalizado, não pode ser ministro do Supremo. Errada a letra A. Letra B. Isso, MP3. Letra B. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados. MP3, Patrick. Não pode. Não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Pode ser deputado, pode ser presidente de comissões, mas não pode ser presidente da casa. C. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado Federal. Está correta, né? Como senador, ele pode fazer qualquer coisa.
Só não pode ser presidente da casa. E a D. Alessandro Bilância, dada sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo. Qualquer? Ministro da Defesa não pode, tá? Pode ser ministro da Justiça, ministro da Saúde, né? Tá fazendo falta 15 dias aí sem ministro da Saúde. Então, mas não pode ser ministro da Defesa, tá? Por quê? Porque brasileiro naturalizado. Dúvida, gente? Tudo certo aí? Vamos à chamada? Tô abrindo aqui, só um instante. Joia. Vinícius. Aldino. Ana Paula. Eu vi que ela tava aí e saiu, né? Vou dar presença para ela. Anderson. Ana Carolina, ok. Carla. Ok. Caroline. Caroline não. Dionésio. Douglas. Ediane. Peraí que eu vou interromper a gravação, esqueci.